Leitura da Lei 10.257. Estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Na execução da política urbana, de que trata o artigo 182 a 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta lei. Para todos os efeitos desta lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do coletivo, do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: garantia do direito à cidade sustentável, entendido como um direito à terra urbana, à moradia, o saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Gestão democrática por meio da participação da população e de associação representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções de crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego sem a previsão de infraestrutura correspondente, a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização, deterioração das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental, exposição da população em riscos de desastre, integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído no patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação, de empreendimento ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de baixa renda mediante estabelecimento de normas especiais de urbanização ou uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais. Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento de oferta dos lotes em unidades habitacionais.
Isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Estímulo à utilização nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia dos recursos naturais. Tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. Garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas, inclusive das destinadas à moradia e ao serviço dos trabalhadores domésticos, observados os requisitos mínimos dimensionados, ventilação e iluminação, ergonomia, privacidade e qualidade dos materiais empregados. Compete à União entre as atribuições do interesse da política urbana, entre outras atribuições de interesse da política urbana, legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Promover por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Capítulo 2 dos instrumentos da política urbana, seção 1 dos instrumentos em geral. Para fins desta lei serão utilizados, entre outros instrumentos, planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, planejamento de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, planejamento municipal em especial, plano diretor, disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, gestão orçamentária participativa, planos, programas e projetos setoriais, planos de desenvolvimento econômico e social, Instituto Tributário e Financeiro. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Institutos jurídicos e políticos, institutos tributários e financeiros, imposto IPTU, contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Institutos jurídicos e políticos, desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano, instituição de unidades de conservação, instituição de zonas especiais de interesse social, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, uso capião especial de imóvel urbano, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, referendo popular e plebiscito, demarcação urbanística para fim de regularização fundiária, legitimação de posse, estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado disposto nesta lei. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública, com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis.
poderá ser contratada coletivamente. Os instrumentos previstos neste artigo, que demandam dispêndio de recursos por parte do poder público municipal, devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Seção 2. Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Lei municipal específica para a área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para a implementação da referida obrigação. Considera-se subutilizado o imóvel cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dela decorrente. O proprietário será notificado pelo Poder Executivo Municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. A notificação far-se-á por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração. Por edital, quando frustrada por 3 vezes. A tentativa de notificação na forma prevista no inciso 1. Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a 1 ano. A partir da notificação para que seja protocolado o projeto no órgão ambiental competente, no órgão municipal competente, 2 anos a partir da aprovação do projeto para iniciar as obras do empreendimento. Os empreendimentos de grande porte. Em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. A transmissão do imóvel por ato inter vivos ou causa-mortes, posterior à data da notificação, transfere a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização prevista no artigo 5 desta lei, sem interrupção de quaisquer prazos. Seção 3 do IPTU progressivo no tempo. Em descumprimento das condições e dos prazos previstos. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do artigo 5º desta lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no parágrafo 5º do artigo 5º desta lei, o município procederá à aplicação do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, mediante a majoração de alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. O valor da alíquota a ser aplicada a cada ano será fixado na lei específica que se refere ao caput do artigo 5º desta lei, e não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 5 anos, o município manterá a cobrança de alíquota máxima até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º. É vedada a concessão de isenções ou anistias relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Seção 4 da desapropriação com pagamento em títulos. Decorridos 5 anos da cobrança de IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento de títulos de dívida pública. Os títulos de dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até 10 anos em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano. O valor real da indenização refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontando o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público,
na área onde o mesmo se localiza, após a notificação de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º desta lei. Não computará expectativas de ganho, lucro cessante e juros compensatórios. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. Não terão poder liberatório. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo de 5 anos, contados a partir da sua incorporação ao patrimônio público. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão de terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel, nos termos do parágrafo 5º, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 5º desta lei. Seção 5 da uso capião especial de imóveis urbanos. Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título de domínio será conferido a um homem ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Para efeito deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito à posse de seu antecessor, desde que já resida do imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferiores a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. O possuidor pode, para fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante a sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos. No caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes. Obrigando também aos demais discordantes ou ausentes. Na pendência da ação de uso capião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações petitórias ou possessórias que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. São partes legítimas para a propositura da ação de uso capião especial urbana o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente, os possuidores em estado de composse, como substituto processual, a associação de moradores da comunidade regularmente constituída com personalidade jurídica, desde que explicitamente autorizada pelos representados.
Na ação de uso capião especial urbana, é obrigatória a intervenção do Ministério Público. O autor terá o benefício da justiça e da assistência jurídica gratuita, inclusive perante o cartório e o registro de imóveis. A uso capião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que é reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis. Na ação judicial de uso capião especial de imóvel urbano, o rito processual a ser observado é sumário. Seção 6, seção 7. Do direito de superfície. O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo, o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando ainda proporcionalmente a sua parcela na ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área objeto de concessão do direito de superfície, salvo disposição em contrário do contrato respectivo. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato respectivos. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se aos seus herdeiros. Em caso de alienação do terreno, ou do direito do da superfície, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, respectivamente, terão direito de preferência em igualdade de condições às ofertas de terceiros. Extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo, pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das ascensões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. Antes do termo final do contrato, extingue-se o direito de superfície se o superficiário der o terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. Seção 8. Do direito de preempção. O direito de preempção confere ao poder público municipal preferência para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre os particulares. Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas que incidirá o direito de preempção e fixará o prazo de vigência, não superior a 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência fixado na forma do parágrafo 1º, independentemente do número de alienações referente ao mesmo imóvel. O direito de preempção será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento de expansão urbana, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer em áreas verdes, criação de unidade de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental, proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico,
A lei municipal, prevista no parágrafo 1º do artigo 25 desta lei, deverá enquadrar cada área em que incidirá o direito de prescrição em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, para que o município, no prazo máximo de 30 dias, manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. A notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra assinada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, no qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade. O município fará publicar em órgão oficial e em, pelo menos, em um jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso de notificação, recebida nos termos do caput e da intenção de aquisição do imóvel, nas condições da proposta apresentada. Transcorrido o prazo mencionado no caput, sem manifestação, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta apresentada. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no prazo de 30 dias, cópia do instrumento público de alienação do imóvel. A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada é nula de pleno direito. Ocorrida a hipótese no parágrafo 5º, o município poderá adquirir o imóvel pelo valor da base do cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Seção 9 da outorga onerosa do direito de construir. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Para efeitos desta lei, coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edificável e a área do terreno. O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou diferenciado para as áreas específicas dentro da zona urbana. O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir e de alteração do uso, determinando a fórmula de cálculo para a cobrança, os casos passíveis de isenção do pagamento de outorga, a contrapartida do beneficiário. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa do direito de construir e de alteração do uso serão aplicados com as finalidades previstas no inciso 1 a 9 do artigo 26 desta lei. Das operações urbanas consorciadas. Lei municipal específica baseada no plano diretor poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas. Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas, a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como a alteração das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrentes, a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente, a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizem tecnologia visando a redução de impactos ambientais e que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas de tecnologias que reduzem os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de
de operação urbana consorciada, contendo no mínimo definição da área a ser atingida, programa básico de ocupação da área, programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação, finalidade da operação, estudo prévio de impacto de vizinhança, contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos tais, forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com as representações da sociedade civil, natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendidos os dispostos nos artigos tais. Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal na forma do inciso 6 deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público Municipal expedidas em desacordo com o plano de operação urbana consorciada. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada poderá prever a emissão pelo município de quantidade determinada de certificados de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento de obras necessárias à própria operação. Os certificados de potencial adicional de construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área objeto da operação. Apresentado o pedido de licença para construir, o certificado de potencial adicional será utilizado para o pagamento de área de construção que supere os padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica que aprovar a operação urbana consorciada. Nas regiões metropolitanas ou nas aglomerações urbanas instituídas por lei complementar estadual, poderão ser realizadas operações urbanas consorciadas interfederativas, aprovadas por leis estaduais específicas. As disposições do artigo 32 e 34 desta lei aplicam-se às operações urbanas consorciadas interfederativas previstas no caput deste artigo, no que couber. Seção 11 das transferências do direito de construir. Lei municipal baseada no plano diretor poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro lugar ou alienar mediante escritura pública o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural, servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público seu imóvel ou a parte dele para fins dos previstos no inciso 1 a 3. A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. O estudo de impacto de vizinhança, seção 12. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou públicos em áreas urbanas que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. O estudo de impacto de
de vizinhança será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimonial, patrimônio natural e cultural. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do estudo de impacto de vizinhança, que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado. A elaboração do estudo de impacto de vizinhança não substitui a elaboração e aprovação do estudo prévio de impacto ambiental, requerido nos termos da legislação ambiental. Capítulo 3 do Plano Diretor. A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, a justiça social e o desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2 desta lei. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nelas contidas. O Plano Diretor deverá ser englobado o território município como um todo. A lei que instituiu o Plano Diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. Integrantes de áreas especiais de interesses turísticos, inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental no âmbito regional ou nacional, incluída nos cadastros nacional de municípios com área suscetível à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. No caso de realização de empreendimento ou atividades enquadradas no inciso 5 do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. No caso de cidade com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. As cidades que tratam o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatíveis com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vista a garantir a acessibilidade da pessoa com a deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive os que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios de telégrafos, bancos e outros, sempre que possível de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo de passageiro. O plano diretor deverá conter, no mínimo, as delimitações das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, a edificação ou utilização compulsória, considerando a existência de infraestrutura e da demanda para a utilização, na forma do artigo 5º desta lei. Disposições requeridas pelos artigos tais, sistema de acompanhamento e controle. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor do município
incluído no Cadastro Nacional de Município, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grandes impactos, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. Medidas de drenagem urbana necessária à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observada a Lei 11.977 e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vista à redução da impermeabilização das cidades. A identificação e o mapeamento das áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições insertas nos planos de recursos hídricos formulados pela Lei 9.433. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, demarcação do novo perímetro urbano, delimitação dos trechos com as restrições à urbanização e dos trechos sujeitos ao controle especial em função de ameaça de desastres naturais, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais, definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de recursos de uso, diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio de demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos da política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Definição de mecanismo para garantir a justa distribuição do ônus e benefício decorrente do processo de urbanização do território, de expansão urbana, e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. O projeto específico de que trata os caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e de atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração de projeto específico de que trata o caput deste artigo. A aprovação de projetos de parcelamento do solo do novo perímetro urbano ficará condicionada à existência de projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. Capítulo 4 da gestão democrática da cidade. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: órgãos colegiados de política urbana nos níveis nacionais, estaduais e municipais, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano nos níveis nacional, estadual e municipal, iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4 desta lei
incluirão a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretriz Orçamentária e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatórias a significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Disposições gerais, capítulo 5. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do artigo 5º desta lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária ou de reforma. Reforma, conservação, construção ou construção de edificação por meio do qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização das obras, recebe como pagamento unidades mobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. A instauração de consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou por seus sucessores não os eximirá das responsabilidades civil, administrativa ou criminal. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessas áreas, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando ao disposto nos incisos 2 do 104 do Código Civil. Constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamentos habitacionais. O Estado e o município terão prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor desta lei para fixar prazo por lei para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistoria e expedição de termo de verificação e conclusão de obras. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os estados e municípios disponham lei de forma diversa. Os municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista no inciso 1 e 2 do caput do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado na data da entrada em vigor desta lei deverão aprová-los em até 30 de junho de 2008. Para efeito desta lei, aplica-se ao Distrito Federal e ao governador do Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, ao município e à prefeita. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa quando deixa de proceder no prazo de 5 anos o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, utiliza áreas obtidas por meio de direito de preempção em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei, aplicar recursos auferidos com outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no artigo 31 desta lei.
aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto nesta lei, impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos no inciso 1 a 3 do parágrafo 4º do artigo 40 desta lei, deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto nos artigos tais, adquirir imóvel de direito de preempção, nos termos do artigo tal, pelo valor da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao de mercado. Mudou a lei 7347, a lei 6015. Fim.